Fala pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 9 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente 6h10 da tarde, nessa segunda-feira, começo de semana. Começando aqui rapidamente pelos mercados lá nos Estados Unidos, temos as três principais bolsas recuando no dia, Dow Jones é, retraindo aí 0,54, S&P 0,59 e Nasdaq recuando até o momento 0,60. Pessoal, lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado, vindo direto para o Bitcoin no diário aí, uma queda mais acentuada, até o momento recuando aí quase 4,60, região de mercado nesse momento 96,473. Vamos dar uma olhada o que rolou de sexta para cá e tentar entender o que aconteceu e as expectativas aí para o final do dia de hoje, na segunda-feira, até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, a gente esperava aí um tipo de consolidação no final de semana, eventualmente pela queda acentuada de volume. Teoricamente, nós sabíamos que de sexta para sábado haveria aí um mercado mais lateralizado e com a possibilidade de domingo, né, geralmente a partir das 5 horas, como de praxe, adentrar mais volume. Então, teoricamente, haveria necessidade de aguardar para eventuais gatilhos surgirem, né, ao longo da linha do tempo. Eventualmente, o mercado ele ficou consolidado, né, na sua maior parte, trabalhando inclusive acima da média de 20 períodos, né? Aqui no caso utilizando o tempo gráfico de 4 horas, e a partir das 5 horas a gente percebeu um aumento de volume um pouco mais drástico, né? Teoricamente, o candlestick que abriu às 9 da noite, percebe-se que o volume vendedor, né, acabou superando aí o volume comprador das 5 horas. Então, teoricamente, aqui foi um gatilho, evidentemente, porque logo em seguida prevaleceu um volume comprador, só que abaixo do volume vendedor. E utilizando aí princípios e fundamentos básicos, a gente sabe que volume induz tendência. Então, teoricamente, aqui nesse momento foi o gatilho, né, para os vendedores começarem a atuar, buscando aí níveis inferiores de preço, teoricamente chegando aí até na proximidade aqui do nosso suporte primário na região dos 92 mil. Então, pessoal, qual que é o cenário, né, daqui em diante? A gente percebe uma estrutura de topos descendentes, ou seja, cada vez mais o mercado ele vem reduzindo aí os topos. Ao mesmo tempo, quando a gente olha aqui no semanal, por exemplo, a gente percebe que o volume comprador ele prevaleceu aí na semana do dia 2 e na semana no dia 18 de novembro. Teoricamente, veio acima aí, né, da prevalência de um volume vendedor na semana do dia 25. Outro ponto a ser enfatizado é a estrutura de fundos ascendentes que vem se criando aqui, né, ao longo dessas semanas. Então, cada vez mais os compradores estão mantendo os fundos maiores, tá? Então, teoricamente, a gente vai considerar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto nessa proximidade, inclusive que o preço veio a se aproximar no dia de hoje. Então, a gente vai colocar aqui uma marcação. Teoricamente, a gente vai tratar como uma região aí conflitada em vista dessa estrutura que veio sendo formada ao longo das últimas semanas. Então, isso é importante a gente acompanhar como o preço vai reagir nessa região para posteriormente aí colher mais evidências tentando antecipar a movimentação do preço. Então, dentro aqui desse canal, teoricamente, a gente sabe que a gente tem um eventual conflito de interesse pela estrutura de preço que veio sendo formada aí ao longo das últimas semanas. Então, vamos deixar marcado aqui, evidenciando. Que da região dos 93,5 à região dos 92, a gente tem um eventual potencial conflito de interesse por parte dos compradores em tentarem manter aqui a estrutura de fundos ascendentes, ou seja, tentando retrair o preço, né, para cima, mantendo o preço acima dessa região. A gente vai utilizar aí essa região como nosso
suporte primário e, evidentemente, né, a partir do que rolar nessa região, a gente vai colher aí mais informações ao ponto de saber se o mercado irá manter a estrutura, no caso os compradores, ou se evidentemente a gente perderá essa estrutura de fundos ascendentes. Mas ao que se percebe, a gente tem aí, né, um potencial conflito já de interesses com a ascendência desses fundos no semanal e a descendência dos topos aqui, que fica mais evidenciado no tempo gráfico de 4 horas. Obviamente, no tempo semanal tem mais relevância, em vista de que houve muito mais dinheiro negociado durante esse período e o conflito de interesse, obviamente, é maior. Mas já fica aí, né, esse ponto a ser observado aí por todos vocês. Ao mesmo tempo, no diário, a gente percebe, né, os compradores tentando manter o preço acima aqui da nossa média de 20 períodos, em vista, né, de todo esse tempo o preço trabalhar acima. Então, evidentemente, eles estão tentando manter acima, mas, teoricamente, o que faz mais sentido, que tenha mais relevância, é essa região que foi demarcada aqui para vocês no presente momento. Então, pessoal, basicamente é isso. Pode ser que os vendedores tentem novamente se aproximar aqui dessa região. A gente vai colher aí algumas evidências e, eventualmente, né, se às 9 da noite, como por exemplo agora, vem se formando aí um candlestick com volume comprador, inclusive superando ao anterior, eventualmente confirmando, pode ser que, né, os compradores tentem novamente uma reação na iminência de manter aí esses indicativos que foram mencionados para vocês. Basicamente é isso, pessoal. O preço está bastante esticado. Acho que essa semana vai ser importante para a gente verificar aí o volume de negociações durante a semana. Ainda é um cenário positivo, obviamente, mas vamos analisar como é que o mercado vai reagir, né, na proximidade dessa região aqui, ou eventualmente até dentro, né, da nossa marcação, nesse range que foi estipulado aqui como um eventual suporte. E posteriormente a gente trará aí novas evidências condicionantes que o mercado irá colocar aqui para a gente no gráfico, para que possamos antecipar a movimentação do preço. Então, basicamente esse é o cenário. Vocês já sabem qual região está conflitada e onde iremos trabalhar aí a partir de agora. Fechado, pessoal? Vamos dar uma olhada no livro. O livro é bastante diluído, praticamente sem acúmulo de lotes em regiões específicas de preço, os níveis com uma grande proximidade aí de variação de preço. Então, basicamente, a gente novamente vai trabalhar com a estrutura no gráfico, né? Essas regiões, essas possibilidades. E basicamente é isso. O livro nos deixa novamente meio que no escuro, evidentemente, sem lotes posicionados aí em demasia para que possamos, por exemplo, confirmar aí essa região que foi demarcada aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês novamente. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Beleza? Uma boa semana para você, uma boa noite e até amanhã. Um grande abraço.